amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Tão bom estar mais uma sexta-feira aqui com vocês, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Queria fazer uma oração com você em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, estamos aqui, Pai, na Tua presença gloriosa, onde o Senhor nunca nos desamparou. Pai querido, queremos Te louvar e Te adorar na beleza da santidade. Deus querido, continua falando conosco, Pai, fala aos nossos corações, porque nós temos total dependência de Ti. Muito obrigado por este momento tão especial, tão maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu queria ler aqui com você, está lá no livro de Josué, no capítulo 1. Essa mensagem ela é muito forte, né, amados? Josué, escolhido de Deus, né? E Deus fala com ele depois da morte de Moisés, que diz assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem aqui, a palavra de Deus aqui, é escrita aqui pelo profeta, um homem de Deus, escolhido de Deus para guerrear, um homem de batalha. Deus falou com ele depois da morte do maior profeta, que foi Moisés. Então, Josué, ele se encontrava muito triste, abalado, né? Naquela coisa, né? de repente aquela angústia dentro dele, aquela tristeza, porque ele era muito amigo de Moisés. Então, amados, depois da morte de Moisés, ele se encontrava nessas condições. Mas Deus é tão poderoso, é o Todo-Poderoso, chamou Josué. Josué, levanta-te, né? Levanta-te, porque está tão abatido, né? As palavras, né, do Senhor, certamente para Josué, que ele estava abatido ali com a morte do amigo. Mas a obra, amados, a obra continua, né? Às vezes a gente perde um ente querido, a gente se entristece, nós temos aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa ruim que todos sabem, porque ninguém acostuma com a morte. O ser humano não vai nunca acostumar com a morte, mesmo sendo servo de Deus. Mas a obra de Deus, ela não pode parar. Então Deus tinha um propósito com aquele povo. Deus tinha tirado o povo do Egito, e mostrou Moisés, ele não entrou. Deus falou com ele que ele não entraria na terra, ele só olhou e ali morreu. Deus chama Josué: Josué, você vai conduzir esse povo, você vai atravessar o Jordão, você vai chegar em Jericó. Então Josué foi encontrando, né, batalhas pela frente, mas Deus fez uma promessa para ele, e essa promessa Deus faz para a gente também, amado, para mim e para você. Deus falou com Josué: olha, eu serei contigo por onde quer que andares. Então Deus encorajando a Josué para continuar naquela guerra, naquela batalha, porque ele enfrentou, quantos reis Josué enfrentou? Foram 5 reis, né? Mas no final ele venceu todas as batalhas, ele venceu. O povo não queria, e é assim, amados, no nosso dia a dia, o inimigo da nossa alma, ele faz de tudo para parar o povo de Deus. Ele faz de tudo para que o povo não venha caminhar. Foi assim no passado com Josué, mas Josué ele foi conquistando, né? Ele foi conquistando e chegou até a terra que Deus falou para ele que ia dar. E ele conquistou tudo através de uma luta, de uma batalha,
na presença do Senhor, porque Josué, ele era um servo de Deus, né? Fiel a Deus, tinha compromisso com Deus. E é isso que nós temos que ter, queridos, compromisso com o Senhor. Porque o Senhor ele está chamando um povo corajoso, como ele falou para Josué, como ele falou para Gideão, ser forte e corajoso. Então Deus está à procura de homens e mulheres corajosos, para que entrem na batalha e não recuem, não venha recuar, né? Não venha desanimar. E Josué continuou, ele foi conquistando, e chegou até aquele lugar prometido. E é isso que nós temos que fazer, querido. Nós temos que continuar a luta. Eu sei, talvez você esteja passando uma grande luta, uma grande dificuldade, porque o próprio Jesus falou, não é, amados? No mundo, né? Em mim tenhas paz, mas no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci, Jesus venceu o mundo. Então, amados, nós podemos vencer na presença do Senhor. Não é com a nossa força não, amados. A nossa força não adianta de nada, mas sim com a força do Senhor, a força do Espírito Santo de Deus. Esse sim é o Todo-Poderoso, esse é o nosso Deus, esse é o nosso amigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado será sempre o nome do nosso Deus. E Josué, amado, Deus era com Josué, e Josué, ele teve a vitória. E talvez você esteja, né, nessa luta, nessa peleja, mas olha, amado, Deus vai te dar a vitória. Certamente, se nós continuarmos fiéis ao Senhor, eu e você, nós vamos ter a vitória, né? Obter aquela vitória esperada, porque eu sei que você está lutando por algo, e Deus tem falado ao teu coração, não desista, não desista, continua. Deus falava para Josué isso. Eu creio que tinha hora, amados, que Josué tinha vontade de parar, porque era muita guerra, era muita peleja em cima dele. Ele era o líder, então ele liderava aquele povo numeroso, era muita gente, mas ele não desistiu. O Senhor falava com ele, né? Ele tinha os seus assessores ali do lado dele, guerreando com ele. E assim, amados, nós temos que ter também do nosso lado pessoas intercedendo por nós, né? Por mim, por você, orando uns pelos outros, para Deus fortalecer, para Deus derramar, né? Derramar da unção, do poder, da autoridade que Ele derramou na vida de Josué, junto com aqueles assessores dele ali. O povo de Deus é um povo que tem autoridade, o povo de Deus é um povo que tem poder. Agora a gente tem que saber adquirir essa autoridade e esse poder. Como é que nós vamos adquirir isso? É sendo fiel a Deus. Eu e você, fiéis ao Senhor. Josué era fiel ao Senhor, ele era fiel ao seu líder. Então, amado, a gente só consegue a conquista como Josué. O livro de Josué, você pode ler, é um livro de conquistas. E a gente só vai conseguir conquistar alguma coisa no reino para o Senhor com a fidelidade, com a obediência, coisa que não faltava na vida de Josué. Ele era obediente ao Senhor, ele era submisso, né, ao Senhor Jesus, né, ao Deus Todo-Poderoso. Ele era fiel. E é isso que está faltando, amado, para a igreja hoje. A igreja, a noiva do Cordeiro. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que peleja conosco, né? Que peleja por nós, que nos dá autoridade, como a autoridade que Ele deu a Josué. Ele está dando para você, para mim e para você, querido.
Vamos pelejar, vamos guerrear. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra as potestades, contra os principados. É isso, amado. A nossa luta é com o inimigo da nossa alma, não é com o nosso próximo. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. E Josué, ele conquistou. Você vê, você lendo o livro de Josué, você vê, ele vai conquistando, ele vai vencendo, junto com o povo. Mas sabe de uma coisa, amado? O povo de Deus, ele tem que estar no mesmo propósito, falando a mesma língua. Josué tinha um povo que falava a mesma língua, que tinha o mesmo propósito. E é isso que Deus espera do seu povo, que o povo esteja unânime. Você lembra da igreja primitiva? Era uma igreja unânime. A igreja do Senhor, uma igreja unânime em tudo. Então, amado, isso é que nós temos que ser. Para conquistar alguma coisa, como Josué conquistou, nós temos que ser fiéis, sermos fiéis ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, querido, talvez você esteja batalhando, volto a falar, você esteja batalhando por algo. Saiba de uma coisa, você está no caminho, continua na obediência, continua submisso, continua sendo fiel, continua nesta caminhada, nessa direção, onde Deus te colocou, o Deus te colocou para fazer algo. Faça conforme as tuas forças, mas usando a obediência, a fidelidade, porque Deus está à procura disso, amado. Ele não rejeita. Deixa a soberba de lado. A soberba tem que cair por terra. O orgulho tem que cair por terra. Temos que sermos humildes, porque a palavra de Deus diz, amado, o soberbo, ele olha de longe, mas ele dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Continue nessa batalha. A aflição vem, a tribulação, o vento está soprando, não está? Ele não vai deixar de soprar, porque o Senhor falou isso. Mas Jesus está no barco com você. E o barco é a tua vida. Jesus está na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, abençoa meu irmão, minha irmã. Deus amado, no nome de Jesus. Pai, está numa peleja, numa luta, numa dificuldade, mas eu creio, Senhor, porque quando o Senhor está no barco, o Senhor repreende a tempestade, repreende o mar revolto e dá a vitória para o seu povo. E nós somos o povo de Deus e a vitória é garantida em nome de Jesus. E o Senhor falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus te abençoe. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.